10 lanches proibidos. A seguir está uma lista de petiscos deliciosos, salgados e doces, que são proibidos sem cerimônia em alguns lugares. Para descobrir o porquê, continue ouvindo. Salgadinho Cheetos. Há mais de meio século, o Cheetos se tornou uma bento box para muitas crianças, mas foi somente na década de 1990 que a variedade Flamingo Hot conseguiu brilhar nas cafeterias. Embora seja inegavelmente delicioso, mas devido à sua falta de valor nutricional, e diz-se que devido a efeitos colaterais inesperados que podem assustar os pais, vários distritos escolares no Novo México, Califórnia e Illinois proibiram o uso deste popular lanches picantes. Como o Flamingo Hot Cheetos contém muitos corantes vermelhos, eles transformam as fezes de pessoas que comem muitas pessoas em uma cor vermelha ou laranja perturbadora, o que faz com que cuidadores malucos entrem no pronto-socorro, e essas pessoas são consideradas emergência pelos idiotas. Médico de verdade. Kinder Ovo. A marca italiana Ferraro é a fabricante do famoso petisco Kinder Surprise, oficialmente conhecido como Kinder Surprise, mas mais comumente conhecido como Kinder Eggs. O ovo Kinder original é feito de casca de creme e chocolate ao leite, e seu interior é um recipiente de plástico. No contentor encontra-se um pequeno brinquedo, que normalmente é dividido em várias peças e necessita de ser montado. As crianças adoram a combinação única de doces e brinquedos, e colecionadores adultos podem descartar o chocolate e ficar com os brinquedos, mas a Food, Drug and Cosmetic Administration, FDA, causa uma profunda impressão. Embora os ovos Kinder possam ser importados para o México e Canadá, eles são proibidos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é ilegal incluir itens não nutritivos, neste caso, brinquedos, em doces. A norma também estipula que, por preocupação com o perigo de asfixia, é proibida a venda de qualquer doce que contenha brinquedos ou joias. Porém, em meados de 2017, Kinder Joy foi lançado nos Estados Unidos porque o produto embala chocolate surpresa separadamente. Achocolatado. No final de 2019, o Tempe Elementary School District, no Arizona, proibiu o uso de um lanche inofensivo em sua lanchonete: o leite com chocolate. Para esse fim, eles se juntaram a Washington, D.C., Rochester, Nova York, Minnesota e São Francisco, onde o tratamento era anteriormente proibido. No caso de Tempe, a proibição faz parte de um plano maior para reduzir a quantidade de açúcar e xarope de milho rico em frutose que os alunos consomem. Embora não tenha recebido nenhuma reclamação substantiva, ou relatada, de pais ou alunos sobre chocolate milkshakes no Arizona, a situação do Departamento de Educação da cidade de Nova York é bem diferente, e eles ainda estão considerando a decisão sobre o produto. Produtos lácteos com sabor. Vários legisladores de Nova York expressaram preocupação de que a proibição prejudicaria os produtores de leite. Batata frita. O deputado Bodney, do Partido Republicano de Ohio, era o presidente do comitê de administração da Câmara na época. Essa ação imediatamente se tornou o principal conteúdo das conversas de DJ e piadas noturnas durante o tempo de condução. Isso é proibido, o lanche em si, mas seu nome. Batatas fritas francesas e torradas não devem ser vendidas ou comidas no refeitório da Câmara dos Representantes, mas batatas fritas grátis são boas. Claro, isso é por razões simbólicas e políticas, porque a França se recusou a apoiar a guerra do Iraque depois do 11 de setembro, e Ney, portanto, sentiu que comer batatas fritas francesas não era um americano. Parece absurdo, mas existem precedentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha proibiu o uso de nomes alemães, incluindo chucrute, rebatizado de repolho grátis, e sarampo alemão, sarampo grátis. Claro, naquela hora, chocolate Cadbury britânico, muitos devotos do chocolate da Cadbury ficam confusos quando compram lanches nos Estados Unidos e apontam que seu sabor é claramente diferente das verdadeiras barras britânicas com as quais estão familiarizados. Essas pessoas não têm o que imaginaram. A gigante do chocolate Hershey tem o direito de fazer e vender barras de chocolate Cadbury nos Estados Unidos, mas a receita usada é diferente da receita do outro lado do lago. O principal desvio é o primeiro ingrediente.
leite britânico, açúcar americano. O chocolate britânico também tem um maior teor de gordura e não contém conservantes. A Hershey proibiu a venda de chocolates britânicos da Cadbury nos Estados Unidos e defendeu ativamente seu território, até mesmo processando pequenas lojas que tentavam evitar a venda de produtos importados. Embora a Hershey não seja uma agência reguladora, ela se reserva o direito de cancelar seu contrato de licença. Bolo de pote: existem lanches mais felizes do que bolos, especialmente bolos de aniversário, com cobertura e cobertura. Talvez não, mas isso não impediu a North Shore Elementary School em Knox County, Tennessee, de proibi-los em 2016. Um bilhete foi enviado aos pais, que trouxeram cupcakes para aniversários ou outras ocasiões especiais ou eventos tabu. Na verdade, o diretor Brandon Pratt assumiu o papel de comida e trouxe de volta a comida que as crianças levaram para casa, insistindo que a comida deve atender a padrões rígidos de calorias, sódio, açúcar e gordura. Para defender suas regras, além de se preocupar com a saúde, Pratt também citou um acontecimento traumático em seu primeiro ano de mandato, quando um aluno comeu bala e sofreu choque anafilático por alergia. Desde que as diretrizes foram implementadas, a cultura da escola passou por algumas mudanças. Milkshake: a maioria das proibições de lanches nesta lista se originou nos Estados Unidos, mas isso é um pouco diferente em mais de um aspecto. A polícia ordenou que um McDonald's específico em Edimburgo, na Escócia, parasse de vender milkshakes por um dia. Isso se deve à localização, já que o refeitório é próximo ao local dos eventos que participam do ativista do Brexit Nigel Farage. Os manifestantes costumavam atacar as pessoas das quais discordavam, banhando-as com sorvete derretido. Em um vídeo em 2019, uma pessoa jogou um milkshake do McDonald's no ativista político britânico Tommy Robinson. Essa pessoa vai ser atingida novamente em alguns dias, e foi uma jogada completa. Um ataque de míssil milkshake mais direcionado assustou a polícia até o final do restaurante próximo ao incidente do Farage, com uma placa na porta que dizia: "Não vamos vender milkshakes ou sorvete esta noite." Isso se deve ao recente incidente, motivou o pedido da polícia. Refrigerantes: na verdade, devido à proibição desse lanche, outra bebida popular é o refrigerante. No final de 1800 e no início de 1900, muitos estados aprovaram leis azuis. A lei azul é de natureza religiosa e restringe tudo o que é considerado culpado. É importante vender bebidas alcoólicas aos domingos, mas a outra é a proibição de refrigerantes aos sábados. O motivo não é totalmente claro, mas pode estar relacionado aos jovens que se aglomeram nas lojas de refrigerantes. Esses balcões de lanches lidam com carrinhos de lúpulo enraizados e refrigerantes de sorvete, que são feitos de base de refrigerante com sorvete por cima. De repente, o dono da loja precisava de um novo lanche legal para vender no domingo, então eles substituíram o refrigerante por xarope, e o sorvete no domingo nasceu. O estranho é: pizza. Pizza é um lanche que pode ser usado como refeição, dependendo se você corta ou torta. Não importa qual seja o seu nome, é um problema para os moradores da cidade italiana de San Vitaliano. Em 2015, esta pequena cidade estava poluída pela poluição, e seu nível de poluição era o nível mais comum nas grandes cidades. O surpreendente culpado foi identificado como o forno a lenha usado para fazer pizza. A menos que haja um filtro especial, as empresas municipais estão proibidas de usar fornos. Compreensivelmente, os fabricantes de pizza em San Vitaliano estão irritados, alegando que suas tortas não devem ser responsabilizadas pela poluição do ar. O Monte Vesúvio é um vulcão adormecido, mas não extinto, localizado a menos de 20 milhas de San Vitaliano, então eles podem estar corretos. Pipoca. Parece loucura pensar em assistir filmes em uma tela grande sem as pessoas mastigando pipoca constantemente, mas em algum momento, o cinema proibiu os lanches. Quando o cinema foi inaugurado, exibiam filmes mudos, que exigiam maior alfabetização e atraíam públicos mais sofisticados, vestiam-se e se comportavam como se fossem a um teatro tradicional.
O próprio cinema refletia isso com móveis caros, incluindo tapetes de pelúcia nos quais o proprietário não queria triturar comida, então a pipoca foi proibida. Com a invenção do interfone, mudou a cultura de ir ao cinema, e o próprio cinema também mudou. O proprietário percebeu que vender pipoca no saguão pode gerar um lucro enorme, então agora associamos salgadinhos de manteiga aos nossos filmes favoritos para sempre. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, fortalece nosso canal aí, é nóis!